Muito bem, pessoal. Hoje eu vou começar o vídeo de um jeito diferente. Olha a bagunça aí, pedaço do Xbox aí. PS4 aqui, primeiro eu vou mostrar que ele já é em funcionamento. E na sequência do vídeo aí, eu vou mostrar como é que eu fiz o reparo. Aí já o PS4 funcionando. Tá, esse aparelho ele estava completamente morto. Não dava nem um bip, nem no power e nem no eject. Certo? Então, só para mostrar aqui que já está funcionando. Falta a parte da limpeza agora, né? Tem que trocar a pasta térmica, porque como eu mexi na placa ali, a gente descola a pasta térmica, tem que trocar, colocar uma novinha. Certo? Então na sequência aí eu vou puxar uma placa lá que eu tenho de sucata já e vou mostrar na placa de sucata o que foi feito nesse aparelho, beleza? PS4 totalmente morto. Pois bem, vamos lá então, pessoal. Já mostrei no início do vídeo aí, vocês já viram que o game já está funcionando, né? Certinho. Então isso aqui é uma placa de sucata, que eu só vou mostrar o que eu fiz lá e como é que eu achei o defeito desse aparelho. Seguinte, chegou aqui pra mim completamente morto, não dava bip nem no power e nem no eject. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar algum tipo de curto aqui na linha de standby, aqui onde entra os 5 volts da fonte, né, onde tem os reguladores. Não tinha nenhum curto aqui. E aí, verificando um pouco mais, eu achei um curto aqui nessa bobina aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco a imagem aqui. Vamos ver se dá certo. Opa. Não deu certo não. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver lá. Cubinho. Aqui assim, acho que vai dar pra ver. Calma aí, rapaziada. Calma aí que eu tô gravando com o celular aqui. Pois bem, eu tinha curto aqui nessa bobina aqui. Eu retirei a bobina pra ver e o curto tava desse lado aqui, tá? Esse ponto aqui, ele é comum com outros pontos da placa, tá? Ele é uma linha de 5 volts, que ele é comum para outros pontos da placa. Por exemplo, minha bagunça aqui tá caindo, tá? Deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui e aqui também, certo? Então eu verifiquei que essa linha aqui toda estava em curto. E aí, como é que eu achei isso? Bom, eu usei a facilidade que meus equipamentos aqui me proporcionam, né? Por isso que ferramenta nunca é gasto, é sempre um investimento. Então eu retirei essa bobina aqui que eu mostrei para vocês, tá? Na entrada dessa bobina eu soldei um fiozinho aqui e aí liguei na fonte de bancada, tá? Eu coloquei em 3 volts, não precisava mais que isso, tá? Apesar de ser uma linha de 5 volts, coloquei 3 volts com 2 amperes, certo? Então liguei o positivo da fonte aqui com 3 volts e 2 amperes e peguei o GND aqui, tá? Da fonte. E aí eu usei meu segundo equipamento, que é um baita equipamento. Quem puder comprar, compra, que é o termovisor, certo? O termovisor ele é uma câmera de calor, então ele te mostra aí as diferenças de temperatura. E com isso eu consegui pegar o componente certinho que estava aquecendo nessa placa. Então logo que eu injetei a tensão ali de 3 volts com 2 amperes, lá no meu visor da fonte de bancada, né, já tinha um consumo muito elevado, então logicamente tinha curto, então teria um consumo elevado mesmo. E aí com a ajuda do termovisor eu encontrei esse cara aqui, ó, defeituoso. Esse cara aqui, quer ver? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Vamos ver se consigo ampliar aqui de novo. Vamos lá, vamos puxar aqui para cá. Aqui, ó, vai ficar no cantinho da tela. Então eu tava com esse capacitor aqui em curto e esse cara aqui em curto. Esses dois componentes aqui. Então isso aqui é aquela questão que, por exemplo, se eu não tivesse esse termovisor e fonte de bancada, talvez eu encontraria, provavelmente eu encontraria esse defeito, mas ia me dar uma baita dor de cabeça, né? Porque até eu encontrar ele, eu ia mexer aqui nos outros CIs, aqui ó, esses aqui, esse aqui e esse aqui, né, que alimenta as USBs, porque aqui também estava em curto. Então eu ia tirar esse cara aqui, ia medir de um lado de cá, que vem para cá, eu ia ver que para cá não tem curto, eu ia ver que o curto continuava para lá. Eu ia tirar esse cara aqui, mesma coisa, eu ia ver que para cá não tem curto, o curto continuava para lá. E aí aqui embaixo, do outro lado da placa, tem um CI também que controla as USBs. Então ia me dar um baita trabalhão para fazer isso. Deixa eu voltar a câmera aqui. Então por isso
que equipamento, ele é sempre um investimento, ele sempre te ajuda. O que eu ganhei com esse equipamento nesse momento aqui? Ganhei tempo, né? Consegui resolver, depois que estava com essa placa aberta, eu levei uns 15 minutos para encontrar o defeito, porque eu fiz aqui com tranquilidade, né? Tirei a bobina lá, soldei o fiozinho, regulei a fonte de bancada. Para quem não tem a fonte de bancada, pretende comprar uma fonte de bancada, vai uma dica aí. Apesar de ser uma coisa meio lógica, eu peguei uma placa aqui de Xbox aqui que estava torrada. Muito componente defeituoso por uso incorreto da fonte de bancada. O que acontece? Tem gente que trabalha, além de trabalhar com games, trabalha com notebooks, por exemplo. E o notebook, ele recebe uma tensão maior, né, do que 12 volts. Então, muito provavelmente, essa fonte já estava regulada para algum notebook. Essa fonte de bancada ela vai até 32 volts e 5 amperes, pelo menos o modelo que eu tenho aqui. E provavelmente essa fonte estava regulada numa voltagem maior. O pessoal primeiro conectou na placa para depois ligar a fonte regular. E aí estourou. Estourou e deu bastante problema. Eu tô com essa placa parada aqui ainda, já resolvi muito problema nela, mas ela ainda está me dando uma luz vermelha aí. Então tem mais alguma coisa pegando naquela placa de Xbox, tá? Então a dica é o seguinte, você que vai comprar uma fonte de bancada aí, vai utilizar, primeira coisa, cara, você não conecta nada na fonte de bancada. Liga a fonte de bancada sozinho, regula a voltagem que você quer. Eu quero 3 volts, quero 12 volts. Regula a amperagem, desliga a fonte e aí você conecta na placa e liga a fonte de novo. Que aí você tem a certeza que você está com as tensões corretas. Que depois que você ligou, ela já jogou a tensão para a placa. Então se estiver muito alto, vai te dar problema, certo? Outra dica que eu dou é, por exemplo, não precisa colocar a tensão correta. Você vai trabalhar numa linha de 12 volts que está em curto, por exemplo. Você quer injetar tensão com a fonte, você não precisa colocar exatamente os 12 volts. Eu, por exemplo, aqui coloco 10 volts. 10 volts e 1,5 ampere geralmente. E aí, se o consumo está muito elevado, se não conseguir pegar quem é que está ruim aí na placa, aí eu aumento um pouquinho a amperagem. Linha de 5 volts, geralmente eu coloco 3 volts. Mesma coisa, 3 volts, 1,5 ampere, 2 amperes por aí. Certo? Então, era mais para mostrar onde é que eu encontrei o defeito. Para quem não tem equipamento, pegar um PS4 aí totalmente morto, não custa dar uma olhadinha nesses caras aqui, esses capacitorzinhos que tem aqui. Se tiver em curto essa região aqui, desconfia dessa parte também, porque pode ser aqui. Certo, galera? Então, basicamente, eu encontrei os dois componentes aqui defeituosos, fiz a substituição lá e o videogame está funcionando perfeitamente, beleza? Lembrando que esse aparelho entrou aqui na assistência completamente morto, sem sinal nenhum. Tá? Se você pegar aí que tem um bip no eject, por exemplo, pode ser uma coisa diferente, né? Ou um bip no power não liga, muito provavelmente é uma coisa diferente. Eu já peguei um que não bipava no power, mas bipava no eject, e era aqui, ó. O problema dele estava aqui. Aquele PS4 o cliente aprovou. Esse componente ele é casado com a APU e com a Syscom. Então eu tive que trocar o kit aqui. A NOR, o APU, a Syscom e a PCB do drive naquele aparelho. Certo? Valeu, pessoal. Espero que tenha ajudado alguém aí. Desculpe minha voz aqui que eu tô bem gripado. E até o próximo vídeo aí. Valeu.